É o seguinte: ministros do STF discutem delimitar o objeto desse inquérito das fake news no julgamento que vai, na próxima quarta-feira, decidir se a investigação sobre a disseminação de notícias falsas e ameaças a integrantes da corte está dentro dos parâmetros legais. Em conversas reservadas, segundo a Folha, integrantes da corte também avaliam que seria um gesto importante o relator, o ministro Alexandre de Moraes, anunciar no plenário de antemão seu impedimento para julgar futuras ações judiciais relacionadas ao caso, uma vez que participou diretamente da produção de provas. A articulação em curso nos bastidores visa sanar vícios, reduzir questionamentos e criar um consenso mínimo sobre ajustes na condução do inquérito para assegurar a formação de maioria em favor da continuidade das apurações. O acordo que está sendo costurado tem o aval do presidente do STF, Dias Toffoli. A permissão dada nesta semana por Moraes para que os investigados tenham acesso aos trechos dos autos que lhes dizem respeito foi vista como uma sinalização de que serão feitos ajustes na forma como vem sendo conduzido o caso. Uma ala do STF, não identificada pelo jornal, tem sustentado em conversas reservadas que, com ajustes, os ministros ficariam mais confortáveis para permitir o prosseguimento dessas investigações. Augusto. Jeito oculto eu já vou logo eliminando, né? Fontes do STF, ministros preferem se identificar. A gente sabe quais são, a gente sabe direitinho qual é a facção que reúne essa turma, essa merece chamar de facção. No STF, e é o seguinte, eu ia mencionar esse inquérito entre os itens da pauta que eu posso oferecer ao STF, já que eles estão tão desocupados a ponto de ficar incomodando aí quem não tem nada a explicar. A deputada Carla Zambelli, ela estava tentando uma negociação política para que o Sérgio Moro não deixasse o governo. Só. E eles estão preocupados também em resolver esse caso, quando eles poderiam, nessa pauta que eu gostaria de resumir aqui, julgar os denunciados pela Operação Lava Jato e que continuem impunes porque o Supremo não julga ninguém e quando julga absolve, julga de vez em quando. Está com tempo sobrando? Cuida disso. Cuida da turma da Odebrecht, cuida da turma que tem foro privilegiado e por isso mesmo quer garantir o foro privilegiado para ficar sob as asas do Supremo, né, que protege bandido direto, né, o tempo todo. Por que eles não vão resolver o que fez a Gleisi? Por que eles ficam soltando o Lula e fazendo essas investigações, né, induzindo a Polícia Federal a fazer esse tipo de apuração em torno de uma pessoa que não deve nada aí à justiça, caso da deputada Carla Zambelli. E os que devem? E o Aécio Neves, que é protegido pelo Gilmar Mendes, que fica se entendendo com os senadores para que o Aécio seja bem tratado até no Congresso. Né? Ele protege os amigos. Até quando vai continuar essa brincadeira? Esse inquérito conduzido pelo Alexandre de Moraes é inconstitucional, ilegal e cafajeste. Cafajeste. Como é que alguém pode, como é que eles podem aceitar, os demais ministros, que um presidente do Supremo resolva abrir um inquérito, quando não cabe ao Supremo esse tipo de investigação, isso é coisa da polícia, escolhe quem vai conduzir, que é o caso do Alexandre de Moraes, não define o objeto da investigação, não permite que os acusados, é Kafka total, não permite que os acusados tenham acesso às investigações feitas por essa dupla de trapalhões, e eles ficam brincando aí de detetive quando deveriam trabalhar em casos sérios, como, por exemplo, os casos dos envolvidos na imensa roubalheira do Petrolão, do Mensalão, tá aí, que continuam em liberdade graças aos ministros da defesa de culpados que existem no STF, que até tem o clubinho deles ali na segunda turma.
É a segunda turma, né? Que é a libertadora. Isso, a segunda. Então é uma piada. Isso aí, eles só por contraste, eles realçam a mediocridade imensa e o oportunismo que regem o trabalho do Supremo hoje. O Supremo é uma corte vista com desprezo por todo brasileiro que tem mais de 5 neurônios e leu 2 livros. Porque as pessoas sabem o que é senso de justiça. E sabe quando as pessoas advogam em causa própria ou advogam em interesses que são espúrios. Vão trabalhar nos casos que merecem a atenção do Supremo, em vez de ficar brincando de golpista, tá? E juiz de tudo, quando a maioria deles não entende nada, de nada. E aí, Zé Maria, será que é isso mesmo? Vem aí acordão no plenário para tentar salvar esse inquérito das fake news, Zé? Isso já seria motivo para um impeachment, né? O regimento interno do Supremo Tribunal Federal é explícito exatamente nesta transparência do trabalho do Supremo Tribunal Federal, que as decisões devem ser tomadas no plenário e não urdidas ali, definidas em reuniões secretas, fechadas, acordos, e depois levar ao plenário num faz de conta, no teatro. Não é bem assim, né, que deve acontecer. Olha, Augusto, é interessante esse debate pelo seguinte, é uma confirmação de que o inquérito é inválido, né? Ninguém pode investigar, fazer parte da coleta de provas, de depoimentos, e depois a representar, porque o Ministério Público não vai representar, e, por fim, julgar. Só falta ir lá e prender e se transformar em carcereiro e ficar tomando conta do preso. É muito interessante, porque eu assisti um debate muito intenso aqui, com os ex-deputados, hoje ex-deputados Vicente Cassione, que é de São Paulo, e Zulaye Cobra. E a defesa ali, de Vicente Cassione e Zulaye Cobra, era de um equilíbrio na corte. Colocar ali no mesmo patamar o Ministério Público e o defensor público ou advogado particular. Porque o mundo jurídico entende que são equivalentes. Mas vai falar isso para um procurador-geral da República, vai falar isso para um procurador. Ele senta na mesa junto com o presidente, numa posição superior até dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Está errado. O Ministério Público é acusador, tem o maior respeito, né, como tem também o respeito à defesa, todos têm o direito de defesa. Então, a tentativa do deputado Vicente Cassione e da deputada Zulaye Cobra era colocar na mesma posição, inclusive o juiz. Então, a justiça, na verdade, se apoia nesse tripé. A defesa, a acusação e o juiz. E aqui embaixo, a polícia, né, que faz a investigação. Já houve um debate parecido quando o Supremo entendeu que não, o Ministério Público pode fazer ou participar da parte da investigação. Mas veja bem, e aí chega esse inquérito do Supremo, que eu chamo de coisa, porque não é exatamente um inquérito, né, está fazendo todos os 3 papéis, né? O Supremo, através do ministro Alexandre de Moraes, porque ele é o Supremo. Tanto é que ele é o Supremo que as determinações dele têm que ser cumpridas e devem, a Constituição manda, né, como se fosse uma decisão do Supremo. Ele está investigando, ele está coordenando a investigação. Ele determina a Polícia Federal. A operação última, já são mais de 12 operações, a operação última não foi a Polícia Federal, foi uma determinação do ministro que levou a polícia a agir. Então, ele faz parte da investigação. Então, é lógico que ele não faria parte também do julgamento, mas, espera aí, ele representa o Supremo. Então, o Supremo não poderia fazer parte desse julgamento. E mirem que só agora entram pessoas com foro, com prerrogativa de foro privilegiado, que é a história de entrar no Supremo, deputados. Antes eram pessoas que teriam que ir para a Justiça Comum, e algumas partes desse inquérito foram para a Justiça Comum. Eu vou sugerir mais uma vez que o Supremo mande essas investigações para a Polícia Federal e para o Ministério Público, se livre disso, e aí o processo anda, as investigações, porque ali há investigação de ameaça, explosão de bomba em porta de ministro, mas o que a gente discute aqui é
não o conteúdo, mas a maneira como está sendo feita a investigação. Assumir que não pode participar do julgamento é assumir que o Supremo também não pode participar desse julgamento, aí, desse inquérito das fake news, né? Ô Fiuza, mas esse acordão aí do inquérito das fake news, será que não é um sinal de que até os outros ministros ficaram constrangidos com o que está fazendo o Alexandre de Moraes? Será que os colegas acharam que ele foi longe demais agora, Fiuza? Eles estão todos, Vitor, tentando arrumar um jeito de empurrar essa novela para frente. Porque essa novela já está desmoralizada, ela já nasce desmoralizada. O gabinete do ódio, né, a premissa, a tese, né, que é fundadora desse inquérito, é o gabinete do ódio, né, que é uma urdidura de forças fascistas, que responde por, né, eles querem emplacar essa tese, né, que todo o apoio de redes sociais que a gente tem visto e que mudou a história do país, mudou os rumos do país para melhor aí nos últimos anos, por uma agenda clara, não é uma ideia, não é um palanque, não, é uma agenda clara, inclusive com reformas dificílimas já aprovadas. Isso tudo, os queridos companheiros togados querem fazer crer que foi uma urdidura do gabinete do ódio, do bolsonarismo, do protofascismo, né? É por isso que eles estão arrumando um jeitinho de levar um pouquinho mais de tempo para esse inquérito se desmoralizar de vez. Ele já está desmoralizado entre as pessoas normais, as pessoas que olham e veem, né? Ele só encontra guarida, ele só encontra prestígio dentre essas pessoas, essas fake news de grife, né, como eu costumo chamar, que estão interessadas em barrar de qualquer maneira a ascensão da liberdade de expressão pelas redes sociais. É disso que se trata. Então, Vitor, esse inquérito, ele é irmão gêmeo da CPI das fake news, né? E a CPI das fake news, que já está absolutamente desmoralizada, elencou, né, num relatório, dentre as supostas bases de disseminação de fake news, o jornal centenário Gazeta do Povo. Isso é uma vergonha, a CPI que já estava desmoralizada, né, pela tese do golpe lá de WhatsApp, etc. Eles fizeram uma lista e colocaram o jornal Gazeta do Povo entre disseminador de fake news e disseram que isso foi baseado em agências de checagem de fatos, que disseram que a Gazeta do Povo espalha fake news. Eles tentaram atingir um jornal que eles acham que é de direita. Aliás, a Gazeta do Povo, hoje em dia, tem uma linha editorial altamente crítica ao governo Bolsonaro, altamente crítica. Então, eles não sabem nem para onde estão atirando, mas eles vão se desmoralizando, né, com atos como esse, com arroubos como esse. E só não vê quem não quer, que é a liberdade de expressão, seja na rede social, seja num jornal secular, que está na mão desses aventureiros, né? Está na mão dessa guerrilha representada por essa dupla dinâmica do inquérito das fake news e da CPI das fake news. Eles vão tentar empurrar essa novela para frente, mas ela já está desmoralizada.